que é o que a gente vai tentar formular agora. No exemplo da glicemia, cada paciente que nós temos, que seria, por exemplo, cada integrante desse grupo, vai me dar um valor X e um valor Y. Por isso que eu coloquei esse sobrescrito aqui, I, que é para identificar o indivíduo. Sempre quando vocês virem esse I sobrescrito sobre alguma variável aleatória, indica que eu tenho uma observação para cada indivíduo. Então, XI aí vai representar a circunferência da cintura, e YI, a glicemia. Faltou aqui colocar do indivíduo I, né? Mas eu tenho aí o par de observação para o Danielo, para o Rodrigo, para o Arthur, tá? Para o Lucas, e por aí vai. Então, a ideia da regressão linear é descrever a relação média entre essas duas variáveis por meio de uma reta. E a construção dessa reta a gente vai fazer aqui. Então, isso vai sugerir que a média de y dado x pode ser escrita dessa forma. Isso nada mais é do que o que a gente viu na escola, numa equação do primeiro grau. Eu tenho aqui um a mais um bx. Lembra daquele y igual a mais bx? Isso vai me dar uma reta, seja ela crescente ou decrescente. No nosso contexto, o que a gente está querendo modelar aqui vai ser a média de y dado um valor de x igual a um beta 0 mais um beta 1x. Aqui eu vou ser um pouquinho chato com relação às notações, mas eu quero que vocês entendam bem essa parte. Enfim, essa relação que a gente faz de construção do modelo, ela é uma suposição, tá? Não é uma lei. Ou seja, não há uma teoria subjacente que garante a linearidade. O que a gente faz é uma aproximação razoável e conveniente. Então, essa ideia de média é uma ideia aproximada, tá? Não é um termo que eu posso utilizar aqui como de igual para igual. Quando a gente chega na parte de estimação, acho que fica mais fácil entender isso. E aqui eu coloquei um adendo, quando eu tenho x e y seguindo a direção normal bivariada, aí sim eu tenho uma linearidade seguida imediatamente. Contexto mais teórico da coisa. O que eu quero falar é que, na prática, os valores observados não caem exatamente sobre uma reta. É muito difícil que, conforme vocês viram aqui nesse modelinho que eu mostrei anteriormente, esse quarto aqui, obviamente, estão todos os pontos em cima da reta, seria um modelo perfeito, que não existe na realidade, mas o que existe na verdade é isso aqui, ó. Esse caso 1, esse caso 2, eu tenho alta correlação, aqui próxima a 1 e aqui próxima a menos 1, porque aqui, conforme um aumenta, o outro aumenta, conforme um aumenta, outro diminui, dois casos distintos. Então, se eu traçar uma reta aqui, eu não tenho uma perfeição, uma relação linear perfeita, mas eu consigo construir uma reta aproximada. Tá, você fala aproximada, mas quem é que vai me dar a diferença entre o que é de fato e o que o modelo vai estimar? É esse errinho aqui, esse ezinho aqui, i, que a gente chama de termo de erro aleatório. Todo modelo é composto por uma forma sistemática e uma forma aleatória, que inclusive vamos ver mais na frente. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que esse errinho aqui, que eu estou informando para o modelo, ele vai representar fatores que eu não consigo incluir na relação da reta. Ou seja, eu vou conseguir modelar y por meio de uma parte sistemática, mas essa parte sistemática não vai cair exatamente a sua estimação dentro da reta estimada. Então, eu preciso colocar um erro. Esse erro é muito abstrato. Por quê? Ele pode dizer coisas que não estão sendo consideradas no modelo. Por exemplo, se eu estou relacionando a ideia de circunferência com glicose, existe uma ideia de alimentação, de atividade física, de genética, que não estão sendo incluídos no modelo, que eu não estou considerando. Eu posso considerar essas variáveis como variáveis pertencentes ao modelo? Pode, mas o erro sempre vai existir. Esse erro também pode ser o erro de medição. Ou seja, você coletou um questionário, a pessoa colocou lá 50, quando a pessoa foi colocar no papel ou foi transcrever para o Excel, colocou 5, esqueceu 0. É um erro de medição. Tá? Existem diversos outros erros de medição, mas enfim, a ideia é que eu vou construir uma reta, mas como essa reta não vai cair exatamente numa reta, perdão, os pontos não vão cair exatamente nessa reta, eu vou construir um erro. Esse erro, ele vai ter uma suposição, e daqui nasce a ideia
de estrutura paramétrica. Eu preciso verificar que os meus erros seguem uma distribuição normal com média zero e variância sigma 2. Veja que variância sigma 2 vem do fato de que eu tenho indivíduos independentes entre si. Eu tenho um estudo transversal, ou seja, um estudo que foi feito em apenas um momento. Se eu tenho uma estrutura longitudinal, em que eu tenho uma observação do Vinícius ao longo do tempo, aí esse sigma 2 já não tem mais, porque ele vai variar de indivíduo para indivíduo. E aí são outros modelos. Mas enfim, o modelo mais básico que nós temos é este. O erro segue uma distribuição normal com média zero e variância sigma 2. Essa média zero vai garantir que o modelo não é sistematicamente enviesado, ou seja, não é viciado, e essa variância constante tem a ver com a suposição de homocedarticidade. Esse termo, vocês podem já ter visto em algum momento, tá? Porque nós temos a ideia do modelo homocedástico e o do modelo heterocedástico. Como vocês viram aqui, a gente vai precisar estimar quem é beta 0 e quem é beta 1. Esses estimadores, e aí com a pergunta do professor Daniel eu acabei dando um spoiler, esses estimadores aqui, eles obedecem a algumas propriedades, dependendo da forma como você estima. Você pode estimar por máxima verossimilhança ou por mínimos quadrados ordinários. Esses estimadores têm algumas propriedades que são o quê? São não viciados, mas a ideia de homocedasticidade e de heterocedasticidade vai mudar no sentido de que eu vou continuar tendo estimadores não viciados, mas se eu assumo a ideia de homocedasticidade, eu está diretamente associado à ideia de estimador eficiente, que vem justamente do caso que eu falei para vocês da média. Se eu calculo a média, para um grupo deu 50, para outro deu 40, para outro deu 10, eu não tenho um estimador eficiente. A ideia da homocedasticidade vem justamente para que eu tenha um estimador eficiente. Então, se eu imponho para o modelo que o meu modelo é homocedástico, eu consigo obter beta 0 e beta 1 como sendo estimadores blue, tá? Que são estimadores não viciados com a menor variância possível. Ou seja, dentro dos estimadores não viciados disponíveis, eu tenho aquele que tem a menor variância, que é o meu interesse. Eu não quero ficar obtendo várias amostras e verificando se o meu estimador é eficiente ou não. Eu quero coletar apenas uma amostra e ajustar o modelo. Então, a ideia da homocedasticidade vem daí. E aí vem a ideia do teorema de Gauss-Markov e por aí vai. Mas, enfim, não vamos viajar muito. Vamos voltar aqui para a realidade. Então, essa suposição nos ajuda a entender o comportamento de y dado x. Se eu tenho uma estrutura em que eu tenho beta 0 mais beta 1x mais um erro, e eu calculo a média é beta 0 mais beta 1x. Lembra que a média do erro era 0? A média do erro é 0. Então, eu tenho que a média é beta 0 mais beta 1x. E a variância é sigma 2. Então, eu chego na conclusão de que o meu y dado x segue uma distribuição normal com beta 0 mais beta 1x com variância sigma 2, dado essa suposição. Ah, Vinícius, eu preciso saber disso? Disso aqui não, mas disso aqui sim. Saber que o modelo de regressão é construído do fato de que o meu erro segue uma normal 0 sigma 2 é a base para que você consiga entender o modelo de regressão linear simples e o múltiplo também. Ou seja, dessa distribuição, a gente tem três parâmetros que são desconhecidos. O beta 0, que a gente vai chamar de intercepto, o beta 1, que vai ser justamente a inclinação, e o sigma 2, que é a variância do erro. Então, a partir dos dados que eu vou observar, eu vou estimar esses parâmetros para construir a reta que melhor descreve a relação entre circunferência e glicemia.